Olá, bom dia meus caros irmãos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem, uma feliz quinta-feira para cada um de vocês, seja um dia muito abençoado. Hoje é dia 20 de fevereiro, nós queremos nesse dia rezar, queremos meditar, acolher nos nossos corações o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 até 33. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. E então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. E Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. E então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Veja, caros irmãos e irmãs, à luz desse trecho do capítulo 8 de Marcos, onde que Jesus ele já anuncia todo o seu processo de paixão, morte e ressurreição, e a forma como que Pedro repreende Jesus por não entender essa dinâmica. Daria para fazer aqui uma meditação profunda, longa, tem muitos aspectos para a gente compartilhar, a gente refletir aqui. De qualquer modo, o que eu quero enfatizar aqui para esse nosso dia, para essa reflexão? Até agora, Jesus ele procurou manter segredo sobre sua ação, insistindo sempre para que ninguém divulgasse sua identidade. Recordem os evangelhos que nós meditamos semanas anteriores. Jesus cura alguém e ele diz: olha, não conte nada para ninguém, vai por outro caminho, assim por diante. O objetivo era o quê? Formar os seus discípulos, para que eles pudessem reconhecê-lo como Messias. E isso acontece aqui no Evangelho, que acabamos de escutar, de uma forma simbólica, através das palavras de Pedro: tu és o Messias. Por isso que, a partir de agora, no Evangelho, nós iniciamos uma nova etapa. Qual é que é essa nova etapa? Que é fazer com que os discípulos, aliás, aqueles que não são discípulos, ou seja, todos os povos, todas as pessoas, e não mais só aquele grupo íntimo, próximo, o reconheçam igualmente como Filho de Deus. Então essa nova etapa inicia com esse primeiro anúncio da paixão que acabamos de escutar, que marcará o fim da missão terrena de Jesus. E, novamente, o texto que a gente acabou de escutar, ele é muito central na teologia de Marcos. Aqui, se vocês prestarem bem atenção, se opõe de uma forma muito clara uma cristologia do Filho do Homem a uma cristologia e uma eclesiologia triunfalista. É aquela mentalidade de Pedro. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que isso não pode acontecer com Jesus. Onde é que você viu Jesus sofrer, ser morto? Isso não passava pela cabeça de Pedro. Então, Pedro tinha essa ideia de um triunfalismo, Messias triunfalista. Então nós temos aqui essa oposição. O povo, ele se interrogava, afinal de contas, quem é esse Jesus? Agora é o próprio Jesus que pergunta aos discípulos o que é que se diz sobre ele. Em síntese, os discípulos informam que o povo o vê não só como um profeta, mas como o maior dos profetas, o precursor dos tempos messiânicos. Mas, além de Jesus querer saber o que as pessoas falam a respeito dele, Jesus quer ir mais longe. Ele está formando o seu grupo.
Então interpela diretamente os discípulos. Vocês quem dizem que eu sou? Pedro lhe responde em nome de todo o grupo. Tu és o Messias. E Jesus impõe para ele e para o grupo novamente o chamado segredo messiânico. E começa então a falar para eles do mistério da cruz, que está no centro da sua messianidade. Quem é Jesus? Ele é o servo sofredor, que veio carregar sobre si os nossos pecados, o nosso jugo, para fazer-nos passar da morte à vida. Ele é serviço, ele é doação. Então, quem quiser ser seu discípulo, tem de seguir o mesmo caminho da cruz, ou seja, da abnegação, da doação, do esvaziamento de si mesmo. Pedro parece perceber tudo muito bem, mas é o primeiro a reagir ao escândalo da cruz, porque a ideia de Messias dele é outra, é da força, do triunfo, do império, não do sofrimento, não da doação, não do esvaziamento, não da cruz. Por isso que Jesus, entre Jesus e Pedro tem essa discussão áspera. O Pedro que repreende, a única vez que Pedro repreende Jesus, e Jesus que repreende Pedro de uma forma muito forte, vai para longe de mim, Satanás. Quer dizer, o que é o Satanás? É aquele que divide. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: Pedro, te coloca atrás de mim e me segue. Não fique com essa mentalidade triunfalista da força, mas do seguimento, da doação, do esvaziamento. Então, pôr-se atrás de Jesus e segui-lo como discípulos é a posição correta que havemos de tomar para sermos salvos, para sermos considerados verdadeiras discípulas de Jesus. Esse é o grande sentido do Evangelho desta quinta-feira. Então, nós também muitas vezes temos essa busca de uma igreja triunfalista, em lugar de uma igreja do serviço, da acolhida, da solidariedade. Não devemos ser uma igreja triunfalista. É a igreja do serviço. Essa é a igreja de Jesus. Desejo para vocês, caros irmãos e irmãs, uma abençoada quinta-feira. Que Santo Antônio abençoe vocês, os seus trabalhos, tudo aquilo que realizarem neste dia. Vamos nos encontrar amanhã neste mesmo horário. Paz e bem.